Foi na aula de sexta-feira. Ok, Isadora. Então, estamos gravando. Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso curso. Hoje falaremos sobre funções compostas, tá? Falamos na aula passada sobre funções limitadas de forma superior, funções limitadas de forma inferior, né? E agora falaremos sobre as funções compostas, que são aquelas do tipo f da g de x, f da h de x, g da f de x. Então, nossa motivação é que algumas grandezas elas devem ser determinadas em função de uma variável, que por sua vez pode ser descrita como função de outra variável. Combinando essas duas funções, é possível expressar a grandeza original em função da segunda. Esse processo é conhecido como composição de funções ou composição funcional. Um exemplo clássico, né? Nossa, um exemplo clássico nós temos então uma função f de x que é igual a t ao quadrado. Então, vamos falar que é uma função que dependa do tempo, né? O número de... vamos supor, o tempo em segundos que nós demoramos para produzir uma determinada peça, uma determinada seringa, né? f de x igual a x ao quadrado. Então, quando passarem 10 segundos, teremos 100 seringas. Passarem 4 segundos, teremos 16 seringas. E uma outra função que depende do tempo, né, vamos falar que seja f de t igual a 2, né, ômega ao cubo. Então, o número de seringas, que é igual ao y aqui, depende do tempo. Só que o nosso tempo depende, vamos supor, de uma variável ômega. Então, vamos falar que aqui é igual a um alfa. Então, reparem que o número de seringas ele depende do tempo, tá? E, consequentemente, como o tempo depende do ômega, a gente pode falar que o número de seringas ela depende também do ômega. Então, a gente pode falar f de x ou f... Deixa eu colocar outra letra, né? Senão fica muito repetitivo. Vamos colocar g. G de t. Então, quem é f da g de t? Vai ser f de 2 ômega ao cubo. Porque g de t é igual a 2 ômega ao cubo. Então, f de 2 ômega ao cubo vai ficar 2 ômega ao cubo ao quadrado. Porque é t ao quadrado. Só que o t agora é 2 ômega ao cubo. Então, temos 4 ômega à sexta. Ou seja, o meu número de seringas produzidas, ela depende tanto do meu tempo, diretamente, t ao quadrado, quanto, né, do meu ômega. Agora, ômega à sexta. Então, daí a ideia de funções compostas. Vocês vão ver isso muito em biofísica, nos processos cinéticos e termodinâmicos, pressão que depende do volume, pressão que depende da temperatura, em geral, pela lei dos gases ideais, né, que vocês já sabem, PV igual a N, RT. Então, teremos processos isotérmicos, onde a temperatura é constante, processos isobáricos, onde a pressão é constante, processos isocóricos ou isovolumétricos, onde o volume é constante. E, claro, quando acontecer cada um desses casos, vamos supor que o processo isobárico há pressão constante. Reparem que a minha pressão ela vai ficar em função, né, de T e V. Então, minha pressão é uma função de duas variáveis, que é V e T. A gente pode fazer a composição. Então, essa é a ideia aí que vocês vão aplicar futuramente. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat. Tá. Professor, Oi. na hora que você botou ali F de G de T, eu podia ter botado em vez de T o X, porque é F de X, né? Mas você bota o G de X dentro do F de X, né? É porque aqui, Letícia, eu quis dizer que eu tenho duas funções. Uma função... Ah, tá, eu entendi o que você falou aqui. Aqui, ó, né? Sim, é porque, tipo, se eu fosse fazer um Isso, com T ali, eu não ia lembrar que o T é o quadrado. isso, No sim. X, eu ia lembrar que ele ia ter, entendeu? Tá certo, tá certo. Obrigado. Então, F da G de ômega. Isso aí, tá certo. Obrigado.
a variável aqui dentro é a variável independente, né? F de G de ômega. Tá certinho. Obrigado, Letícia. Nada, professor. Então, já agora com notações matemáticas, né, temos duas funções, uma f de u e uma g de x, né? As variáveis independentes agora são x e u. A composição f da g de x é formada pela substituição de u, tá, por g de x, na expressão de f de u. Então, você vai substituir o u por g de x e depois você vai colocar isso na expressão f de u. Então, aqui um exemplo, vamos lá. Ambientalistas estimam que, né, em uma cidade com P habitantes, a concentração média de monóxido de carbono durante o dia é dada por, né, Cp. Ou seja, a concentração de carbono ela depende do número de habitantes, C em função de P. É sempre bom a gente ficar colocando exemplos que não são X, Y, Z, porque quando chega em biofísica, geralmente o pessoal fica assustado de ver que P depende de V, V depende de T, e aqui a gente fica sempre com X e Y. Então eu trago alguns exemplos também com variáveis que significam alguma coisa no meio físico, né, para que vocês já fiquem familiarizados. Então, duas situações. Os ambientalistas estimaram que P habitantes, né, produzem uma quantidade de carbono e a quantidade de carbono ela é dada por C de P. Então, sei lá, um C de P igual a um P ao quadrado mais 2P mais 4. Um exemplo, né? E também fizemos um estudo um estudo demográfico, onde indicamos que a população da cidade, né, dentro de T anos, será de P de T, né, numa unidade de 1.000 habitantes. Então, a população, ela depende do quê? Depende da quantidade de anos. Quanto mais anos forem passando, maior, né, a princípio, se não tiver uma pandemia ou alguma crise, ou, enfim, alguma catástrofe natural, a nossa população vai ser dada em função do nosso tempo em anos, né? Então, a cada 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. Então, qual será a concentração de monóxido de carbono nesta cidade daqui a T anos? Reparem que parece aquele problema, né? Você dá a massa do carro, a massa da bola e pergunta qual é o peso do Sol. Mas a gente resolve, então, justamente pela composição de funções, né? Porque eu sei que a concentração de monóxido de carbono depende do número de habitantes. E eu sei que o número de habitantes depende do total de anos. Então, de fato, a minha concentração de monóxido de carbono ela pode ser relacionada com o número de anos. Então, como é que a gente resolve isso, né? Para responder a pergunta, a gente basta substituir a expressão usada para calcular o valor de P de T, que é a população em T anos, na usada para calcular o C de P. Ou seja, né, o resultado acima será uma expressão para calcular o valor de C em função de T. Isso vai dar, então, o nosso C de T. Mais especificamente, né, ó, a gente tem C de P e a gente tem P de T. Só que eu quero a concentração de carbonos em T anos. Então vai ser um C, tá, de P de T. Só que o P de T vai ser em função do nosso tempo, né? Então acontece que o nosso C, esse C de T significa o quê? Significa que a minha concentração de carbono, na verdade, ela está dependendo do tempo, né? Porque o P de T vai dar alguma coisa em função de T. T ao quadrado mais 2T mais 1. É aquilo que nós queremos simbolizar. A concentração depende da população e a população depende do tempo. Então, qual é a concentração após tanto tempo? Vai ser o quê? Uma concentração dependente de T. É o que temos aqui. Vamos usar isso bastante, utilizar bastante em derivadas, pessoal. Então, aqui, ó, um outro exemplo agora mais matemático, né, com uma aplicação mais matemática do que biológica. Determinar a função composta f da g de x para f de u igual a esse valor e g de x igual a x mais 1. Isso já é mais tranquilo. Acredito que poucas pessoas vão ter a dificuldade. O macete é você pegar esse g de x e colocar aqui dentro. Então, reescreve como f de x mais 1. E depois você vai pegar o que está aqui dentro e colocar aqui. Quanto vale f de x mais 1? Então, teremos, né,
f de x mais 1 vai ficar como x mais 1 ao quadrado, mais 3 vezes x mais 1, mais 1. Então aqui a gente tem o produto notável, que vocês já viram, x2 mais 2x mais 1, mais 3x mais 3, mais 1. Então teremos x2 mais 5x, mais 3, 4 e 5, mais 5. Então esse seria o nosso resultado, x2 mais 5x mais 5, é o que temos aqui. Acredito que nenhum problema, né, gente? Funções compostas, essa parte aqui, ela é bem tranquila. Agora, o que eu vou precisar para os senhores mesmo e para a vida aí, futura, depois da minha disciplina, é que vocês tenham esse raciocínio daqui. Você vai ter um caso, você vai esboçar uma função, e você vai ter outro caso, você vai esboçar uma outra função. A ideia da composição é justamente relacionar esse caso daqui e esse caso daqui. Nem sempre vai ser fácil, na maioria das vezes vai ser bem complicado, nas derivadas também. Você vai ter a taxa de variação no crescimento de Escherichia coli com relação ao tempo. E você vai ter a taxa de crescimento, enfim, de uma outra bactéria, um outro protozoário também com relação ao tamanho da placa de Petri. Como é que você vai relacionar, então, o tamanho da placa de Petri com o crescimento no tempo? A gente vai ver como é que faz isso com derivados e a utilização de funções compostas. É uma das funções mais importantes que nós vamos ver aqui. Agora, com relação ao estudo do sinal, também já foi visto com vocês, né? Estudar o sinal de uma função significa o quê? Obter os valores de x, né? Para os quais y maior que zero, y menor que zero e y igual a zero. Então, quando a gente pede para fazer o estudo do sinal, nós estamos pedindo, na verdade, para entender qual é o intervalo de crescimento, né? Que seria esse, qual é o intervalo de decrescimento, que seria esse, e onde é que a função estagna, que é nesse ponto daqui. Aqui uma observação que é uma dúvida recorrente também e interessante, não é porque a função é positiva, gente, tá? Que ela está crescendo. E não é porque a função é negativa que ela está decrescendo. É uma dúvida muito comum. O pessoal calcula f de x e deu menos 4 e fala que naquele ponto ela está decrescendo porque ela tem a ideia, a intuição de que negativo decresce. Mas vamos ver também em derivadas, e eu já falei para vocês na aula passada, na aula de sexta-feira, que crescer ou decrescer significa o coeficiente angular da reta tangente ser maior do que zero. Se o a é maior que zero, então ela cresce. Né? Escrevi mal a beça. Se eu tenho uma y igual a um ax mais b, onde o a é maior que zero, então você vai falar que ela é crescente, então ela cresce. Tá? E se você tem um y igual a x mais b com a menor que zero, então a gente fala que ela decresce. Tá? Menor que zero cresce ou decresce, independente do valor da função. Então aqui nesse caso, se vocês analisarem desse ponto para cá, qualquer reta tangente que eu faça nesse ponto, ela tem um coeficiente positivo. Né? Ela está sempre daqui para cá. Lembra, até os 90 graus. Se eu continuar daqui para cá também, ó, qualquer reta que eu faça tangente, ela também vai ser crescente. Então, daqui, desse pontinho até aqui, ela é crescente. Mesmo que o estudo do sinal fale que ela daqui para cá é positiva e daqui para cá é negativa. Agora, repare que nesse ponto aqui, é um ponto de estagnação, ou ponto de inflexão. Nesse ponto, ela nem cresce nem decresce. A reta tangente ela é paralela ao eixo x. Nós vamos falar que nesse ponto a derivada é zero. Mas aqui até então o que você precisa saber é que nesse ponto ela nem cresce nem decresce. Ela está estagnada, tá? Paralela ao eixo x. E continua sendo negativa. Agora reparem que desse ponto daqui para esse ponto daqui, mesmo sendo positiva e mesmo sendo negativa, todas as retas tangentes que eu faço no gráfico, elas estão assim, né? Ó, daqui para cá ela é negativa, ela decresce. Tem um comportamento decrescente. Tá bom? Então, por favor, não confundam o fato da função ter sinal positivo ou negativo com o fato da função crescer ou não. Aqui é um gráfico, então, entre 2 e 8, intervalo fechado com os colchetes. Então, o ponto está fechado, o ponto está fechado, uma função totalmente contínua.
Aqui um exemplo, né? O y maior do que zero. Tranquilo de identificar. Seria um intervalo entre 6,28 e o intervalo até 8. O y menor do que zero seria o intervalo entre 3,14, né, e 6,28. O y igual a zero seria no ponto 3,14 e no ponto 6,28. E aqui, né, entre 2 e 3,14 também o y maior do que zero. Você vai olhar sempre daqui para cá. Então, são valores positivos para y. Daqui para cá são valores negativos para y. E esses pontos aqui, né, vocês se lembram que o y, na verdade, são os valores da função. É o f de x. Intervalo de crescimento, nós já falamos. Aqui vamos fazer em preto. Intervalo de crescimento de 4,71 até o número 8. Intervalo de decrescimento seria, então, de 2 até 4,71, né? Aí também temos duas novidades aqui, né? Pontos de máximo e pontos de mínimo. O que seriam os pontos de máximo e pontos de mínimo? Ponto de máximo é o maior f de x que nós temos. Qual é o maior f de x que nós temos aqui? Seria o f de 2, né? Que está aqui, e o f de 8, que eles devem estar mais ou menos na mesma altura. Então, o ponto de máximo é qual? Lembrem, se ele está pedindo ponto, gente, já falei isso várias vezes, ponto de máximo, então, seria x igual a 8 em o y, vamos falar aqui que seja 2, né? Não temos unidade. Então, seria 8, 2. E o ponto 2, 2 também é um ponto de máximo. Qual é o ponto de mínimo? O ponto de mínimo seria esse cara daqui, onde o x vale 4,71 e o y vale, vamos colocar aqui, menos 2. Menos 2, tá? Então, pedi para você na prova lá, depois que vocês ficarem craques em limites e derivados, ponto de máximo e ponto de mínimo. Quando eu peço isso, eu quero dizer que você tem que me dar um ponto que tem coordenada x e y. No período passado, as pessoas falavam, o ponto máximo está em x igual a 8. Isso está errado. X igual a 8 não é um ponto máximo, tá? X igual a 8 é isso aqui. Esse ponto aqui significa 8 e 2. Não esqueçam disso, por favor. A gente vai ver que nem sempre é fácil determinar o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? Claro que eu dei o gráfico para vocês, ficou muito claro. Você olha para cá, e intuitivamente você sabe que o máximo é o maior de todos e o mínimo é o menor de todos. Mas se eu coloco para vocês uma função desse tipo, 3x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 9x mais 4, e pergunto qual é o ponto de máximo, já complicou. Complicou porque você não sabe esboçar. Complicou também porque você nem tem ideia de como é que é esse gráfico. Então, como é que eu vou determinar um ponto de máximo e um ponto de mínimo? A gente vai ver isso com o limite e derivadas. Professor, Oi, Letícia. e no intervalo de crescimento, e quando eu for para escrever, vai ser aberto em 4,71, porque ali ele está parado, não cresce nem sobe. Isso é uma boa pergunta também, Letícia. No intervalo de crescimento, se a gente for escrever então direitinho aqui, ó, a gente vai colocar aberto aqui. Então, o intervalo de crescimento seria 4,71 até 8, e o 8 você fecha. E outro intervalo, né, você coloca aqui união, 2 até... Não, crescimento. Crescimento é só decrescimento que eu fiz ao contrário. Vamos lá. Decrescimento. O decrescimento, Letícia, você vai colocar de 2 até 4,71. 4,71 fechado. E o intervalo de crescimento, vamos fazer aqui em vermelho, o intervalo de crescimento, você vai colocar como, né, parênteses, 4,71 até o número 8. Muito obrigado aí pela recordação, mas a gente faz assim. Geralmente também quando temos vírgula, números fracionários, eu falo para vocês, né, para darem um espaço aqui, para falar que esse y está dividindo os números, né, os pares, e esse aqui, na verdade, faz parte desse número. Tentem não escrever muito colado,
Senão fica 4,71,8 e ninguém sabe o que é o que. Tenta escrever um pouquinho separado, que Não aí pode usar facilita. ponto e vírgula para separar, não, professor? Pode usar também. Você também pode utilizar a notação de ponto e vírgula. E aí fica sem margem de erro, né? Não tem problema não, é possível. E aí o ponto de inflexão, ele vai ser então o 4,71. Reparem que aqui é ponto, tá, gente? Então, ponto, notação de ponto é sempre com parênteses. 4,71, ponto e vírgula, é menos 2, né? Então, aqui é um ponto. Aqui tem que ter x e y. Em todo ponto, ponto A, ponto P, ele tem coordenadas x e y entre parênteses. Aqui é um intervalo. O intervalo ele pode ser, né, com colchete ou com parênteses. Os colchetes, se você se lembra, eles indicam que está fechado, né, desde que estejam orientados assim. Os parênteses indicam que está aberto. Ou então, né, esse cara daqui também significa que está aberto. É igual aos parênteses, né? Essa simbologia daqui significa igual, né, aos parênteses. É a mesma coisa intervalo aberto, tá? Obrigado, Letícia. Continuando então falando da abordagem do gráfico, gráficos tranquilos, né? É importante que vocês tenham a mínima noção possível de gráficos que sejam tranquilos. Então, o que eu quero dizer com isso é que vocês têm que saber como é que se esboça um gráfico com x ao cubo, como é que se esboça um gráfico com x ao quadrado, ou x ao cubo mais 1, x ao cubo menos 1, x ao quadrado mais 1, x ao quadrado menos 1, seno de x. Nós vamos ver tudo isso. A ideia é que você sabendo o mínimo possível de um esboço, né? Esboço é porque eu não quero que você faça no papel milimetrado corretinho. Eu quero que vocês entendam que tem uma curva, tem, por exemplo, um intervalo de crescimento, um intervalo de decrescimento. Aqui no caso, vocês podem ver, ó, ela sempre cresce. Essa função x ao cubo, ela não tem intervalo de decrescimento. Qualquer reta tangente que você faça, ela vai ter um A positivo. Menos no zero. No zero ela estagna e depois volta a crescer. Mesmo ela sendo negativa aqui e aqui positiva, ela está sempre crescente. Então, um gráfico de função x ao cubo, olha só, uma função desse tipo, né? Entre menos 4 e 4, é claro. Estou definindo aqui o intervalo. É óbvio que ela continua para lá e continua para cá. É uma função que é uma função constante, y igual a 2, ela também é uma função. Então, entre menos 3 e 3, né? Y igual a x ao quadrado, entre menos 3 e 3. E como eu falei, é muito interessante que vocês estudem e deixem na cabeça de vocês, né, o comportamento de translação e rotação. O que acontece quando eu faço, vamos pegar isso aqui, x ao quadrado mais 1, né? Será que quando eu faço x ao quadrado mais 1, será que a função ela vem para cá? Será que a função ela vem para cá? Ou será que a função sobe? Ou será que a função desce? Né? O comportamento dessa função ir para a direita se chama translação. Você atrasa a função no tempo. Quando você vem com a função para a esquerda, né, também se chama translação, só que você aqui adianta a função no tempo. Quando você sobe, você também está transladando. Você translada a função para cima, no eixo do y. Ou translada a função para baixo, no eixo do y negativo. Transladar significa sempre pegar o que está parado, né, e você levar para um lado, atrasando no tempo, ou adiantando no tempo, ou subindo no y, ou descendo. A rotação, como o nome diz, né, é o fenômeno de transladar, ou seja, rotacionar esse gráfico aqui. Mas a gente vai ver isso quando falarmos sobre paridade de funções. Aqui, um outro gráfico que talvez já fique um pouquinho mais complicado, mas 2 elevado a x, né? Como é que a gente representa o gráfico 2 elevado a x? É uma função exponencial. Lembra do crescimento exponencial? Ele cresce rapidamente, assim como a nossa matéria. Vocês podem estar achando que está tranquilo, e de fato está, uma matéria que não é nova para todos. Muita gente já conhece isso tudo. Mas daqui a pouco, nos mesmos passos, né, a cada segunda, quarta e sexta, ela cresce bastante. Então, daí a ideia do crescimento exponencial. E até então, como é que nós devemos fazer os gráficos? Como eu disse, vai chutando valores para x, vai obtendo os valores de y, vai fazendo ponto a ponto, e depois você vai fazer uma curva ou uma reta
que tente passar pela maior quantidade de pontos possíveis. Claro que lá na frente a gente vai ver que existe uma metodologia muito, muito forte, muito poderosa para fazer o esboço de uma forma muito exata. Então você não vai precisar mais ficar chutando x e y, você vai utilizar algumas regras de derivadas e limites para poder fazer esse esboço de forma correta. Isso é muito importante que vocês entendam, porque em biofísica vai ser utilizado na parte de modelagem das equações termodinâmicas, e na parte acadêmica, né, você vai ter um modelo matemático e você vai querer saber o comportamento desse modelo. E claro, você tem que saber o esboço, né? Se não fizer o esboço, como é que você vai entender? Nessa parte, então, do nosso curso, aqui já venho recapitulando lá as funções, nós já vimos o que é função ou não, mas eu queria então pedir aqui a autorização dos senhores, eu vou parar de compartilhar e vou apresentar algumas ferramentas muito úteis, tá? Vocês podem utilizar aí não só para matemática, nem para física, biologia, mas que resolvam, né, ferramentas online, que você não precisa nem baixar software pesado, pagar a licença. São ferramentas online disponíveis para todos, livres, gratuitas, para poder equacionar problemas na vida. Não é só matemática, física e química, não. Primeiro que eu vou mostrar para vocês, eu tenho que abrir aqui uma guia, se chama, vocês talvez já conheçam, né? GeoGebra. Alguém já ouviu falar do GeoGebra? Compartilhar aqui uma guia. Sim. A Gabi usou hoje com a gente. Legal, então. O GeoGebra, vocês vão acessar aí normalmente o Google, escrever GeoGebra, vai clicar aqui em aplicativos matemáticos gratuitos, vai aparecer aqui o Stat Calculator, né? Agora eu vou compartilhar aqui a outra aba, que é a aba que foi aberta. Deixa eu colocar aqui. Ela é muito intuitiva, gente, então não precisa estudar os comandos, porque o comando vai ser o que você quer fazer. Então, eu quero esboçar o gráfico do y igual a x ao quadrado. Então, eu vou escrever y igual a x ao quadrado. Como é que é ao quadrado? O ao quadrado, a gente vai usar uma notação que é muito conhecida na linguagem de programação, chamada LaTeX. Tá? A linguagem LaTeX, vou escrever aqui no chat, como o pessoal... Como é que é? Vamos lá. Acho que vocês acham na internet escrito como LaTeX. É uma linguagem de programação matemática utilizada para facilitar a escrita de artigos científicos. Então, quem nunca teve um problema no Word de colocar uma imagem, e aí você tem até meme, né? Você dá um Enter, a imagem sobe, ela some, fica em cima da tabela, desformata o texto, você não consegue colocar a imagem exatamente no ponto do seu interesse. E aí, claro, para você escrever um artigo científico, o seu objetivo é se preocupar com as informações do texto, né? Você não quer se preocupar, se a minha fonte Arial está no tamanho 12, se o espaço entre linhas é de 1,5, se a margem superior é de 3 centímetros e a inferior é de 4, e a lateral é de 2. Você, como pesquisador, como profissional, enfim, não só da área de saúde, né? Não só da área acadêmica, você quer fazer um relatório para o seu chefe, né? Na instituição privada. Você não quer se preocupar, se tem que botar o título com tamanho 20, você quer se preocupar com o quê? Com o conteúdo do documento. E aí justamente surgiu essa linguagem LaTeX. Você só se preocupa com o documento. Por quê? O que é o LaTeX? Você vai abrir um software e ele vai abrir um editor de texto. Você vai escrevendo lá normalmente, com as suas informações. Né? Um relatório de trabalho, um relatório de notas, um experimento científico. E aí você vai baixar um template, né? Um ponto .tec, que é o ponto .tx. O que vai acontecer? Você vai compilar, quando você der o F5, ele vai colocar aquele teu texto cru, né? O texto raw, que está tudo desformatado, que é como se fosse um bloco de notas. É como se você escrevesse o texto num bloco de notas. Quando você compila, ele deixa o texto bonito. Ele pega o que estava tudo lá, sem indentação, sem entrelinhas, e coloca no formato que a revista quer. Então, eu vou publicar na Nature. Aí eu vou pegar lá o template da Nature, vou dar os meus textos. Quando eu der F5, já vai aparecer no template lá. Entrelinhas de tanto, lateral de tanto.
vou fazer um relatório técnico para uma empresa. Vou lá no fórum do LaTeX, escrevo lá, Technical Report. Aí você vai baixar o template. Eu medi hoje, ó, a placa de Petri ela tem essa espessura de 3 polegadas, medi tanto, dei Enter, dei F5. Já vai aparecer a tabela bonita. Então, a ideia é que o LaTeX facilite a nossa vida. E aí, né, para de fato ele faça com que a gente só se preocupe com o nosso texto, ele criou uma linguagem. Nessa linguagem matemática existem algumas considerações, né? E uma delas é o exponencial. O exponencial no LaTeX, e que é também a linguagem utilizada nesses sites aqui, é o circunflexo, tá? Então você vai escrever aqui, ó, circunflexo e vai dar um espaço. Reparem que o x, o circunflexo, na verdade, ele não aparece perto do x. Mas o que acontece? Quando você aperta aqui, né, o Shift circunflexo, o ponteiro ele sobe. Ó. Deixa eu botar de novo. X, você vai apertar Shift circunflexo e vai dar um espaço, né, mostrando que você quer que ele fique no expoente. Vai colocar lá, ó, quadrado, e vai dar um Enter. Então você tem um y igual a x ao quadrado. Aí é o que eu falei. É interessante que os senhores usem aqui o site, né, e vejam o que acontece com a translação. O que acontece quando eu coloco y igual a x ao quadrado mais 1? Aí, ó, reparem que aqui deu problema, eu não posso colocar aqui. Como é que eu tiro então, professor? Eu coloco a setinha para a direita e sai lá de cima. Então eu escrevi x ao quadrado, aperto a setinha para a direita, mais 1. Olha lá, ela transladou para cima. Y igual a x ao quadrado, né, menos 1. Ela transladou para baixo. Como é que eu posso transladar ela para a direita, né, gente? Y igual, né, a x ao quadrado. Alguém tem alguma sugestão? Como é que eu posso colocar essa função para a direita? Quer dar alguma sugestão? Eu vou dar uma dica, ó. Vamos pegar a reta que é mais fácil, né? A reta y igual a x, que todos sabem. Vou apagar aqui os outros para ficar claro. Quando eu faço y igual a x menos 1, ela vai atrasar. Né? X menos 1, ela vai atrasar. X está aqui. X menos 1 atrasa no tempo. Se eu colocar y igual a x mais 1, ela vai adiantar no tempo. Ela vem para cá. Eu cliquei aqui num sinal diferente. Deixa eu mudar a cor porque esse azul está muito claro, né? Aí pode ser essa. Então reparem que y igual a x, né? Y igual a x menos 1, eu atrasei y igual a x mais 1. Agora eu volto a pergunta lá para os senhores. X ao quadrado mais 1 subiu, x ao quadrado menos 1 está ali embaixo. Agora, se eu quiser, pessoal, transladar o meu x ao quadrado para a direita, como é que eu posso fazer aqui? Dê uma sugestão para mim. Pensando, calma aí. Tá, beleza. 2x ao quadrado, talvez? Oi, Raquel, não te ouvi. 2x ao quadrado? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Então, y igual a 2x ao quadrado. Reparem o que aconteceu. Vamos apagar essa. O 2x ao quadrado, ele tende a funilar a nossa função, né? Então, quanto mais você aumenta aqui, ó, se eu botar 5, ela vai afunilar ainda mais, né? Se eu colocar 100, reparem que ela vai ficar praticamente na vertical. Então, esse número que você coloca, esse coeficiente, né, do seu binômio aí, o ax ao quadrado, na verdade ele vai mudar, né, a sua inflexão, vai ficando cada vez mais vertical. Então, boa tentativa, Raquel, mas ele não jogou a função para o lado. Alguém tem mais alguma ideia para a gente tentar? Acrescentar um coeficiente linear? Oi, Márcio, não te ouvi? Não, pode falar, Thaís. Não, pode falar. Não, eu falei que dividir. Dividir, vamos tentar.
Dividir o quê? O coeficiente. O x, quer dizer. O x. Dividir aqui. Então, vamos supor, poderemos fazer... Não, é uma boa ideia. Vamos falar também como é que a gente faz a divisão, né? Se você fizer x barra, repare que, tá? Intuitivamente o barra é o sinal da divisão no LaTeX, ele já coloca a divisão. Então, a Marci está falando, né? X ao quadrado, aí você vai botar setinha para a direita e vai botar o barra. Já vai aparecer aqui embaixo. Aí, Marci, o que eu posso colocar aqui? Qual o número? 3. 3. Olha o que vai acontecer de interessante, né? Reparem que a Raquel e a Letícia, elas sugeriram aqui que o x ao quadrado eu colocasse um 2, né? Ah, professor, coloca um 2. Y igual a 2x ao quadrado. E o que aconteceu? Quando a gente colocava um número, né, maior do que 1, 2, vamos colocar aqui, né, 200, a gente viu que ela afunilava, né, ela se aproximava do meu eixo Y. Agora, a Marci, ela sugeriu colocar o quê? Um número que é menor do que o número 1, né? Ela colocou 1/3. 1/3 dá quanto, pessoal? 0,3333. E reparem que quando ela colocou um número menor do que 1, a função, né, faz justamente o oposto. Ela tende a ficar mais aberta. Então, se eu colocar aqui embaixo x à quinta, então ela vai ficando mais espaçada, né? X à oitava, vou colocar aqui, ó, x sobre 200, ela fica praticamente, né, linear. Então, esse aí é um bom comportamento, é uma boa ideia que vocês falaram. Agora, vocês já sabem, né, uma função quadrática, se eu mexer naquele termo inicial ali, né, se eu colocar um termo muito grande, maior do que 1, ela vai ficar bem próxima do y. Se eu colocar um termo muito, muito pequeno, menor do que 1, ela vai ficar praticamente próxima do x. Mas foram boas sugestões, boas tentativas, só que ela ainda não transladou. Oi, Letícia, pode falar, por favor. Se eu colocar y é igual a, abre parênteses, x mais 1 ao quadrado, transformar em uma equação de segundo grau. Vamos ver aqui, então. É uma boa ideia. Né? Olha o que vai acontecer se eu fizer y igual a x menos 1, que é uma reta, tá? Só que eu vou colocar o quadrado. Aí é exatamente o que a gente queria. Tá vendo? Então, o x menos 1, lembra da reta, ó? Y igual a x, y igual a x menos 1, y igual a x mais 1. Isso também vai acontecer na nossa parábola, né? Se eu colocar, então, y igual a x mais 1 ao quadrado, então ela vai ter que x mais 1 ao quadrado, né? Ela vai ter que ir para a esquerda, tá? Você poderia escrever direto, como a Letícia falou, né? O produto notável, x ao quadrado mais 2x mais 1. Só que, repare, a gente não tem cabeça assim, matemática para imaginar que x ao quadrado mais 2x mais 1 vai simbolizar, na verdade, essa reta daqui, né? Essa parábola daqui. Porque de cabeça é muito difícil você responder quando eu perguntei, y igual a x ao quadrado é essa aqui verde no meio. Deixa eu mudar a cor, né? Porque as coisas estão iguais. Configurações, cor. A gente não tem o raciocínio matemático para pensar, se y igual a x ao quadrado é essa preta aí no meio, então se eu quero transladar ela para a direita, então tem que ser x ao quadrado mais 2x mais 1. Não dá para pensar isso agora, né? Mas você pode entender, olha só, eu sei que x passa pela origem, e quando eu atraso no tempo, eu coloco x menos 1, e quando eu adianto no tempo, eu coloco x mais 1. Pô, e agora eu tenho x ao quadrado. Então, o que ela falou, se eu colocar x menos 1 ao quadrado, então ela atrasa, que é exatamente essa daqui. Se eu colocar, né, no caso, x mais 1 ao quadrado, então eu adianto no tempo. Então é exatamente essa. Tá? Thaís, você ia falar também, a gente te cortou? Não, eu ia falar para acrescentar um coeficiente linear, mas eu acho que teria que adicionar
Em todos, né? Praticamente. Já É. que ele levou tudo ao quadrado. Foi o que mais ou menos nós fizemos, né? Colocamos um coeficiente ali uma adição no coeficiente linear, que era x, né? Era 1, né? Agora ficou como x mais 1, tá? E claro, pessoal, você pode, aqui, por exemplo, vamos pegar essa verde aqui. Y igual a x mais 1 ao quadrado. Se eu colocar aqui mais 1, olha lá, ela vai subir ali na direção do eixo y. Se eu colocar menos 1, ela desce para lá, tá vendo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui com o GeoGebra é que é interessante que vocês utilizem bastante para entender o comportamento dessas operações básicas em cima das funções que nós estamos vendo, tá? E para que lá na frente você não precise ficar deduzindo o óbvio, né? Lá vocês já vão estar craques e vai saber, cara, eu estou somando 1, subtraindo 1 aqui, o que está acontecendo? Igual nas trigonométricas, né? A trigonométrica ela tem mais grau de liberdade. Como é que eu apago aqui a preta? Essa aqui. Na trigonométrica, a gente lembra lá, y é uma senoide, né? Seno de x. Temos isso aqui. Na trigonométrica, quais são os graus de liberdade? O que a gente pode fazer? A gente pode mudar, né? Amplitude. Aqui tem amplitude 1, eu posso colocar amplitude 5. Mudei a amplitude, tá vendo? Essa é a amplitude da senoide. Eu posso também mudar a frequência, né? Seno de x. Como é que eu mudo a frequência, professor? Vamos colocar aqui, ó, 2x sobre a frequência. Frequência, gente, é o que? O inverso do período, né? Vocês viram lá no ensino médio. Frequência é o número de vezes que ele faz um determinado movimento. É o número de voltas que ele dá em um determinado período. E o período? O período é o tempo que ele demora para dar uma volta, ou é o tempo que ele demora para resolver um processo. Vamos supor que a gente coloque aqui, então aqui seria a frequência no valor de 1 unidade. Né? Temos aqui na nossa tela, não sei se a tela que aparece para você está ampliada, mas temos aqui, ó, ver se eu consigo colocar. Claro, você pode arrastar, tá, gente? E clicar aqui, a Gabi já deve ter falado isso. Mas aqui, deixa eu ver se eu consigo. Né, temos 1, 2, 3, 4 picos, né? E temos aqui 1, 2, 3, quase 4 vales, né? Picos são em cima, vales são embaixo. Reparem o que acontece quando eu coloco aqui, ó, o dobro da frequência. Agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos o quê? O dobro do número de picos e o dobro do número de vales. Na verdade, quando a gente coloca aqui 2 ou 3, a gente está mudando a frequência, a gente triplica a frequência, né? 30. A gente coloca isso vezes 30. E quero diminuir a frequência, você vai colocar aqui um número menor. 1, 2, né? Ou 0,5. Aqui, pessoal, no software, como é um software americano, então o vírgula é o ponto, tá? 0,5, o nosso, para eles, é o 0,5. E o 1,000 deles é o nosso 1000, tá? Eles fazem ao contrário. Então, na nossa senoide, nas nossas funções trigonométricas, o interessante é entender o que a gente pode mexer aqui nos graus de liberdade. O que mais que nós precisamos saber das trigonométricas? Olha só. Isso aqui, y igual ao cosseno de x. Reparem, por favor, que existe uma particularidade. Assim como o x e x menos 1, né, o x menos 1 estava atrasado em relação ao tempo com o x, e o x mais 1, cadê? Estava adiantado em relação ao tempo com relação ao x. Reparem que, se eu olhar o seno, deixa eu apagar esse 1 aqui, né, porque não precisa disso. Se eu olhar a função roxa, que é o seno, e comparar com a função vermelha, que é o cosseno, eu posso falar que, né, a minha função seno está atrasada, tá, da função cosseno. E eu também posso falar que a minha função cosseno está adiantada da função seno. Agora, olha que legal. Se eu pegar a minha função cosseno
y igual a cosseno. E eu tento atrasar, ou seja, novamente, como é que eu posso atrasar? Aí vocês já sabem, né? Atrasar é x menos alguma coisa. Se eu quero atrasar ela no tempo, vou atrasar ela no tempo, gente, de π sobre 2. Π, tá? Sobre 2. Olha o que aconteceu. Vou pegar aqui. Vocês estão vendo a função cosseno, que é a vermelha, atrasada de π sobre 2. Ou seja, eu joguei, né, arrastei ela que estava aqui no centro, olha aqui para o webcam, arrastei o que estava no centro para a direita, atrasei. Reparem que quando eu atrasei, ela ficou dessa forma. E ela é exatamente a função seno. Né? Olha só, seno, cosseno de x menos π sobre 2. Isso significa o quê? Significa que a minha função seno está atrasada da função cosseno de π sobre 2. Tá? Você pode escrever cosseno de x sobre x menos π sobre 2 como seno de x. Agora reparem, né? Eu posso pegar a minha função cosseno, pegar aqui, e também adiantá-la. Né? Vamos lá. Y igual ao cosseno de x, vamos adiantá-la de π sobre 2, mais π sobre 2. Adiantei, tá bom? Agora essa função cosseno de x mais π sobre 2, obviamente, ela está adiantada de quanto? De π sobre 2, né? Da função cosseno, que também está adiantada da função seno. Tá? Então, isso aí é uma ideia, uma outra abordagem matemática que vocês também podem brincar aí no GeoGebra das funções trigonométricas. E agora eu quero transladar a função para cima, né, gente? Mais um, jogo ela para cima. Mais 5, eu continuo jogando a função para cima. Reparem o que é interessante aqui. A função trigonométrica, né, ela é periódica, ela se repete, né? E outra coisa também, ela tem uma outra característica chamada de valor médio. Reparem que quando eu coloco o cosseno de x, ela oscila para cima e oscila para baixo. Né? Vou dar um zoom aqui com o scroll do mouse. Ela oscila de 0 a 1 para cima, de 0 a menos 1 para baixo. O valor médio aqui, que a gente chama, seria a metade, né? A metade está em 0. Quando eu coloco o cosseno de x mais 5, olha aonde é que ela está oscilando. Ela está oscilando de 5 para 6 e de 5 para 4. Então, o valor médio dela muda, né? Agora, o valor médio dela é 5, né? E também negativo, a mesma coisa. Menos 2. Aqui, vamos lá. Menos 2, ela vai oscilar, né? Entre menos 2 e menos 1 e menos 2 e menos 3, tá? Então, é importante que vocês tenham essa visão matemática aí, uma visão algébrica das funções. E aqui, a título de curiosidade, né? A nossa energia elétrica, vocês já devem ter ouvido falar que ela é uma energia trifásica, né? Todo mundo já viu, o meu medidor é trifásico. Então, se você medir com um osciloscópio aí a tomada da sua casa, o seu chuveiro elétrico, e pegar, né, 3 elementos, que seriam as unidades trifásicas, elas vão aparecer exatamente dessa forma. Ela vai ser uma senoide. Alguém lembra aí qual é a nossa tensão nominal? 127, né? 127 volts, ou 220, dependendo da unidade aí, quem mora na região serrana, ou em outros locais, talvez seja só 127. Quem mora na região dos lagos, no interior do país, talvez seja 220. Mas aqui está a nossa senoide, 127. Alguém lembra da frequência, gente? Qual é a frequência que nós usamos? 60 Hz, né? Então, a nossa frequência, só que a nossa frequência de 60 Hz a gente chama de frequência linear, tá? A frequência que nós colocamos aqui na nossa senoide é a frequência angular. A frequência angular, vocês lembram, ômega. Ômega é igual a 2πf. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 vezes π, que é π mesmo, vezes a nossa frequência, né? Vezes x.
Aqui está a nossa onda. Professor, parece um retângulo. É verdade, aluno, parece um retângulo. Onde é que está a senoide aí? É porque como são 60 Hz, né? São 60 vezes por segundo. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que dar um zoom aqui para tentar enxergar a senoide. Senão a gente não consegue. Talvez o programa é tão próximo que o programa já nem mostra a nossa senoide aqui, já fica difícil. Mas a princípio seria isso aqui. Eu vou diminuir a frequência só para a gente conseguir enxergar a onda. Ver se eu consigo. Tentar colocar aqui 10. Vamos diminuir aqui também, porque... Vou colocar 2. Já não fica tão pesado. Olha só a senoide aparecendo aqui. Vamos colocar... Já fica mais fácil. Tá? Mas a nossa lá é aquela grandona lá, que parece um retângulo. Só que aqui a gente consegue enxergar de uma forma melhor. E aí essa é uma fase, tá bom? A outra fase, ela é atrasada de 120 graus. Então a outra fase, ela também, vamos supor, seria também 127, mas vamos colocar 2 aqui, tá? Vezes o seno de ômega, que é 2 vezes π, vezes f, vamos colocar aqui 1, vezes o x, que no nosso caso é o tempo, tá? Pessoal, atrasada de 120 graus. Então é menos, vou colocar um parênteses aqui, né? Vou colocar outra aqui para... É também interessante que vocês trabalhem com muitos parênteses, pessoal, para que fique redundante e o algoritmo não se perca aqui dentro. Aqui, ó. Eu coloquei no final, ele colocou parênteses demais. Vamos escrever aqui. Então seria 2 vezes o seno. Aí eu quero o seno de 2 vezes π vezes f, que é 60, mas vamos colocar aqui 1, vezes o nosso tempo, que é o nosso x, tá? O tempo, pessoal, é a coordenada do eixo horizontal. 2 vezes π vezes x, menos, tá? 120 graus. 120 graus, pessoal, como é que a gente coloca em notação radiana? Alguém sabe? Como é que a gente faz 120 graus? Acho que é 2/3. 2/3 de π, né? Porque π sobre 3 vai ficar... π sobre 3 vai dar 60 graus. 60 vezes 2 vai dar 120. Então fica 2π sobre 3. 2π sobre 3. Deixa eu ver se está certo. Ômega é igual a seno de ômega t ômega x menos 2π sobre 3. Aqui, pessoal, tá errado. Agora foi. Né? Lembra, né? A subtração para você atrasar é sobre o x, né? Ali ele estava multiplicando o x e subtraindo de 2 sobre 3. Então, essa seria a nossa segunda fase, ó, que também está atrasada. Reparem que a onda verde, ela está ligeiramente atrasada da onda azul, né? E a outra fase também está atrasada, de 120 graus,
Elas são 3 fases, né? É um sistema trifásico, atrasados em 120 graus entre si. Então, a outra fase, a gente pega aqui, ó, ver se eu consigo selecionar para ficar mais rápido para escrever. Acho que ele travou. Ah, foi. Não, ele apagou, né? Nova entrada. Acho que ele deu uma congelada. Deixa eu ver se volta. A gente já começa a usar outros recursos, já vai ficando pesado, né? Não consegui mais mudar. Ficou para sempre aí. Mas a ideia é que se eu colocar, né, o 2 sendo de 2π, né, vezes x mais 2π sobre 3, nós teríamos uma onda que ficaria o quê? Adiantada da onda azul e da onda verde. Eu talvez tenha atingido o limite do número de funções também. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Recarregar. Então, y igual a 2 vezes o seno de 2 vezes π vezes x. Temos isso aqui, deixa eu copiar tudo para não perder. Temos essa. Aí depois nós temos o 2πx, né? A gente coloca menos 2π menos 2 vezes π sobre 3. Temos essa. E a outra, né, seria 2π vezes... Não, mais 2π sobre 3. Então seria 2 vezes π sobre 3. Então aqui basicamente seria o nosso sistema, é o sistema que tem na casa dos senhores, na minha também, sistema trifásico, tá? Claro, né? Seria aqui no lugar do 2 o 127 ou 220, aqui no lugar do 1, né? 1x seria o 60 Hz, e esse 2π sobre 3 realmente é o que tem aí, eles estão atrasados a 120 graus entre si, é o sistema trifásico, tá? Então só para mostrar para vocês que é também útil no nosso dia a dia essas notações trigonométricas aí defasadas entre si. Aí, aqui o que está faltando também, né? Nós vimos hoje o exponencial, y igual a 2 elevado a x. Então, é interessante para os senhores, o que acontece se eu colocar aqui, né, y igual a um número maior do que 2, né, um número grande, 5 elevado a x. Então, reparem que ela tende a se aproximar mais rapidamente, né, a derivada, né, a inclinação daqui, quando o x é positivo, ela é maior, né? Aqui, na azul, ela cresce rapidamente, mas comparada com a cinza cresce muito mais rapidamente. Então, vocês já sabem agora que a base do meu exponencial, né? Se eu colocar 80 elevado a x, então ela praticamente vai vertical ali, né? É uma subida muito, muito rápida. Y igual a 100 elevado a x. Agora, o que elas têm em comum aqui, né? Elas têm em comum que todas passam, desculpa, todas elas passam pelo ponto 1, 0, né? Desculpa, pelo ponto 0, 1. X igual a 0, y igual a 1. Por quê, né? Qualquer base, quando é elevada ao número 0, dá quanto? Dá 1. Professor, agora eu reparei o seguinte. 2 elevado a x era roxa. 5 elevado a x, 80 elevado a x, 1000 elevado a x.
Como é que eu faço para ela ocupar essa parte de baixo aqui do gráfico? Tem como fazer isso? Como é que é y igual a 1 elevado a x? 1 elevado a x, né, gente? Se x for 0, vai dar 1. Se x for 10, vai dar 1. Então, y igual a 1 elevado a x é uma função constante. Professor, então, se for menor do que 1, vamos ver então, ó, 0,5 elevado a x. Ela fica o quê, né? É como se ela fosse o simétrico, né? Então, um número menor do que 1 tem esse comportamento. Y igual a 0,05 elevado a x. Deixa eu apagar isso. Então, aí o que aconteceu aí? 0,05, né, comparada com as outras, ela já se aproxima mais. Então, quando fica um número menor do que 1, pessoal, né, entre 0 e 1, o número entre 0 e 1, quanto menor, quanto mais próximo de 0, ele vai se aproximando ali do y, tá vendo? Então, se eu colocar y igual a 0,0005 elevado a x, olha lá, ele se aproximou ainda mais. Então, de uma forma geral, quando a base, né, do seu expoente ele é maior do que 1, quanto maior do que 1, quanto mais próximo, né, de um número grande, ele vai se aproximando do teu y, ó. Se aproximando, se aproximando, se aproximando, tá? Agora, no outro caso, quando ela é menor do que o meu 1, 0,5. Aí, quanto mais próximo de 0, ela vai se aproximando mais do meu y, ó. Tá vendo? Esse é o meu comportamento. Professor, mas aí eu também estou vendo que passa pelo 1. Claro, né? 0,5 elevado a 0, quando x for 0, continua sendo 1. Tá bom? Mas o senhor não respondeu, mestre, aquela pergunta inicial. Qual era a pergunta inicial? A pergunta inicial era como é que eu ocupava esse espaço daqui, 2 elevado a x. Alguém tem alguma sugestão para que ele venha para cá? Acho que vocês não conseguem ver minha seta, né? Mas eu quero saber se eu posso colocar uma função abaixo dessa função roxa aqui. Alguém tem alguma ideia? Será que eu posso colocar y igual a... O Pedro Henrique botou no chat um número entre 1 e 2. Será que se eu colocar 0. Será que se eu colocar menos 2 elevado a x funciona? Menos 2 elevado a x, deixa eu apagar aqui. Pessoal, por que ele não plotou nada, menos 2 elevado a x? Porque isso aqui já não é uma função, né? Você lembra? Eu não tenho como elevar nenhum número a alguma coisa que dê número negativo, né? X elevado a quanto que vai dar um número negativo? Não existe, né? Não tem nenhum número. Então, por isso que isso aqui não é nenhuma função, isso não existe. Vamos ver aqui, a Ana Bavier deu uma sugestão. O Pedro falou, um número entre 1 e 2. Então, um número entre 1 e 2, vamos pegar aqui. 2 elevado a x, y igual a 1,5, que é um número entre 1 e 2, elevado a x. Isso aí, tá bom? Então, reparem que existe um limite, né? Quanto mais próximo do número 2, né, ele vai tendendo aqui, quanto maior for esse número, ele vai tender a ficar perto do y. Agora, quanto mais próximo de 1, 1,0005 elevado a x, olha lá. Quanto mais próximo de 1, né, ele vai ficando cada vez mais linear. Se eu for diminuindo os zeros, ó, vocês vão ver que ele vai ficando cada vez mais próximo, né? 1,2, ele já diminui mais. Tá? Então, isso aí é o interessante. A gente tem também aqui na função exponencial, então é o seguinte, quando a nossa base ela é, né, maior do que o próprio número 1, né? 1,0 alguma coisa, 1,2, 1,5, 2, 3, 4, ela vai se aproximando do y
e ela é crescente, né? Qualquer derivada que você pega aqui, qualquer reta inclinada, qualquer reta tangente, ela vai ser sempre com A positivo. Agora, se você pegar aqui uma base menor do que 1, cadê? Apaguei esse. Ela vai ser sempre decrescente, tá? E quanto ela for mais próxima de zero, ela vai ser decrescente mais rapidamente. Então, esse também é um comportamento que vocês têm que imaginar. E claro, né, gente, o y nunca vai ser negativo, porque eu não tenho como elevar um número que vai me dar um resultado negativo. Então, ficou claro aí as ideias das funções? Sim. Outro, beleza. Então, isso aqui vai ajudar bastante no estudo dos senhores. Em um outro software, né, então, vocês já sabem aqui do GeoGebra. Essa aqui é a ferramenta gráfica. Enfim, nós não vamos usar aqui as outras ferramentas, mas temos também o aplicativo da geometria. Então, a gente consegue fazer, enfim, retas, segmento de retas, polígonos, tá? Isso aí vai ser utilizado em outra matéria, mas você consegue medir ângulos também. É bem completo esse site daqui. Mas vamos ficar só no gráfico 2D, tá? Nem o 3D a gente não pega, não. O 3D já seria as superfícies, né? Reparem que se eu fizer... Aqui temos... cadê? Vou tentar girar. Se eu colocar o vermelho aqui como X, o verde como Y e o Z como azul, né? Se eu fizer... Eu não sei como é que é a anotação aqui no 3D. Mas seria... Vou ver, X ao cubo mais Y ao cubo mais Z ao cubo igual a 8. Aí ele não coloca. Isso aqui, pessoal, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo, estranho ele não ter aceitado, né? Não aceita. É a equação de uma esfera, tá? Que ele não desenhou. Eu não sei como é que é a anotação dele. Talvez colocar z 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ele aceita assim. Tá, então, deixa eu apagar esse cara aqui e dar um enter, né? A gente colocou, né, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 8, ele não reconheceu porque não é uma função. Por que, professor, não é uma função? Reparem que aqui, talvez vá congelar meu computador de tela azul, porque aqui já está usando bastante memória RAM do nosso computador. Mas quando você tem 3 coordenadas, x, y e z, o seu gráfico agora, para ser completo, tem que ter mais um plano, que é o plano do eixo z. E aí suas superfícies viram tridimensionais. E x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado não é função, porque, lembra? Para cada x, você só pode ter um y. Quando você faz esse cara aqui de cima, para cada x você tem vários y, né? Que é aquele caso da função assim, né? Você tem um x aqui, e aí você tem esse y e esse y, e aí não pode. Então, por isso que você tem que desenhar ou a semisfera superior, né? Ou então a inferior. Como é que seria a inferior? Seria z igual a menos, né? SQRT, que é o squirt, que é a raiz, 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Y ao quadrado. E aí nós temos, pessoal, a nossa esfera. Tá bom? Isso aqui é muito importante para, enfim, construção de peças, modelagem computacional, até para a área de biológicas é muito útil, né, para você saber o comportamento espacial, né? Quando fizeram aquelas simulações iniciais no início da pandemia,
da tosse, o cara correndo, do espirro, as partículas em suspensão, o software ele simula esse comportamento. Elas espraiam no ar, mas como é que é? Será que elas fazem um funil, um cone? Então, utiliza bastante da matemática para fazer essas superfícies. E vocês viram, né? Isso aqui é a esfera. Se você colocar, por exemplo, acho que z igual a x ao quadrado, né? A gente já tem uma rampa. Tá vendo? Já fica como chamamos de superfície. A superfície que eu queria falar era z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Já temos um parabolóide, tá vendo? Enfim, então temos diversas superfícies que nós podemos utilizar com essa parte trigonométrica. Os senhores já tinham visto isso alguma vez? Não. Eu não. Não. Pois é, Não. então isso aí é muito útil para... É mais aplicado para modelagem computacional, né? Você quer saber dispersão de algum agente químico, biológico, enfim, para a área de exatos, né? Você quer construir uma peça, também na parte de arquitetura, né? Você quer fazer uma peça assim, quer fazer uma modelagem mais bonita, né? Diferente assim do que nós já estamos acostumados. Na arquitetura, só para vocês terem uma ideia, para fazer o traço, as curvas, né? O que os arquitetos fazem, eles trabalham com interseções, tá? de elementos 3D. Então aqui tem um paraboloide. Por que é um paraboloide, professor? Porque se você fizer y igual a x ao quadrado, é uma parábola, olha só. Imagine que aqui nós temos só o eixo y e o eixo x. Deixa eu ver se fosse aqui. Aqui temos um gráfico 2D. Olhando de frente, não parece uma parábola? É exatamente uma parábola. Só que eu tenho 3 eixos, né? Então temos o tridimensional. E os arquitetos, né, para esboço de curvas diferentes, eles fazem as interseções. Então aqui, eu acho que tem que fazer maior. Deixa eu pegar aqui e botar 16. Não, é menor, né? O que eles fazem para fazer as curvas diferentes? Eles imaginam aquilo, né? Hoje em dia tem essa facilidade. Ele pega a interseção dessa esfera com essa parábola, né? Enfim, e esboça essa plataforma aqui. Aqui eu acho que eu não consigo fazer nesse software, mas tem programa que vai mostrar para vocês. Ó, a interseção dessa curva com a outra deu um... Não sei se os senhores conseguem visualizar aqui. Mas essa parte aqui interna, né, entre o azul e o rosa. E aí você, enfim, uma infinidade de plataformas que são possíveis de serem construídas. Tá? E o outro site que eu também quero apresentar para os senhores, não sei se a Gabi também falou, é o Wolfram. Tá? Vocês vão escrever no Google Wolfram. Sair do site. Vai aparecer aí, né, Wolfram Alpha Computational Intelligence. Esse aqui, pessoal, já é um outro patamar, né? Aqui, como vocês já podem ver de cara, ele, como já dizia aqui, né, é inteligência computacional. Isso aqui é para aplicar em qualquer ramo das ciências, biológica, da área da saúde, tem tudo aqui. Mas vamos fazer o básico, né, claro. Então, tá vendo, ó? Física, química, engenharia, ciência da terra, materiais, álgebra também, plotting, graphics, que é um pouco igual ao GeoGebra, estatística, equações diferenciais. Vamos lá, utilizando para gráficos, né? Y igual x ao quadrado mais 2x. Nesse aqui, pessoal, não precisa botar o vezes não, que ele já entende também. Mais 1. Você coloca aqui. A diferença é que ele não tem aquela notação bonita, né? Sobre, né? X ao quadrado menos 4x mais 2. Vai dar um Enter. Quando você der um Enter aqui, ele vai te mostrar todas as propriedades que ele encontrou, né? Que ele conseguiu calcular dessa função.
Ele te mostra aqui o input, que é a sua entrada. Será que foi isso que você quis escrever? Geralmente é útil porque quando tem muito parênteses, muita raiz, divisão, às vezes a gente come ali um sinal, um parênteses. Então ele mostra ali a forma bonita, né? E ele te dá o plot. Olha lá, o plot do gráfico. Tá? Você não consegue dar zoom aqui, tem que pagar para dar zoom. Aqui, esse enlarge. Tá vendo? Não dá. Tem que ir para o GoPro. Formas alternativas, né, para você fazer a simplificação. Você pode simplificar ela. As formas expandidas, ele dá as raízes. Ele te dá o domínio, tá vendo? Olha lá, o x tem que ser diferente de 2, menos raiz de 2, e 2 mais raiz de 2. E te dá também a imagem, olha lá. O y, ou ele vai ser maior ou igual a 0, ou menor ou igual do que menos 7,5, tá vendo? Maior ou igual a 0, que é essa parte daqui de cima, e menor do que 0, que é essa parte aqui de baixo. Enfim, a gente vai ver depois, mas ele também te dá as derivadas parciais, as derivadas implícitas, os máximos locais, os mínimos e o limite, tá? Enfim, ele faz tudo. Inclusive, ele dá o step by step, tá? Ele dá a primeira, na verdade, o primeiro passo de resolução. E aí o próximo, você também tem que ir o GoPro para acessar. Agora, como você já viu nesse step by step solution, tem diversos outros sites que também são especializados em disponibilizar, tá, a resolução passo a passo de forma gratuita. Enfim, eu acho que um é o Symbolab, talvez. Symbolab. Symbolab. Ele é gratuito, gente. Aí ele já não é tão bonito assim, né? Mas, por exemplo, se você quer resolver, né, o cálculo do limite, né? Limite de, sei lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Ele te dá lá o passo a passo de forma gratuita. Limite te fala a propriedade, né? Propriedade de um produto, que é isso aqui. Manda substituir, aplicando o teorema do confronto, e daqui deu 0, tá vendo? Então, esses sites tem o Symbolab, tem diversos outros. Tem aqueles clássicos também vou parar de compartilhar aqui agora. Tem aqueles clássicos também que você, inclusive, tira a foto da questão, né, com o seu celular. Esse se chama, acho que é Photomath. Deixa eu confirmar aqui. Photomath. Photomath Home. Ele é um aplicativo. Vou escrever aqui no chat. Photomath. É um aplicativo para Android e para o App Store, né? Você tem todas as soluções, ele é gratuito. E você também tem a opção de... Você pode escrever separadamente a sua função, mas a parte legal, né, o diferencial dele é que você pode tirar foto do seu caderno. Então você escreve lá limite, claro, não com garrancho, mas de uma forma razoável você vai colocar lá uma questão, limite de x mais 2 quando x tende a 4. E aí você vai tirar uma foto, ele vai resolver e vai mostrar o passo a passo para você ali no aplicativo, tá? Aí, claro, né, vocês já estão pensando aí, para uma ideia, pode usar isso para o bem, né, para você estar estudando de madrugada e o professor já está dormindo, ou o monitor não tem como resolver a sua questão ali, não te respondeu na hora, e você tem que fazer aquela questão ali porque está com dúvida numa simplificação, quer saber se vai dar certo. E aí, pô, eu gosto de passar isso para os alunos porque às vezes você está estudando de madrugada, ou então de dia e de tarde, e o professor não está por perto, não tem um colega também para resolver a tua questão. E isso é bom porque, pô, ele vira teu amigo ali, né? Ele vai conversar com você e solucionar a tua dúvida na hora, tá? É muito chato, às vezes, a gente está estudando e trava numa questão, não tem com quem perguntar, o teu amigo não estudou, e você meio que perde o interesse porque travou ali. E aí, por isso que eu estou apresentando essas ferramentas para que possam auxiliar, né, durante esses passos do estudo, tá bom?
E para o mal, né, galera? Vocês podem usar durante a prova também, que o professor não vai ficar sabendo e vai copiar a solução aí, vai mostrar lá. Tem gente que, inclusive, consegue errar, copia errado. Ou então, esses sites, eles usam algoritmos numéricos computacionais, né? Não tem um chinês que fica do outro lado da tela lá resolvendo no braço. Então, alguns algoritmos computacionais, eles não são nem ensinados pelos professores, porque é algo que você vai colocar para o computador resolver. Você nunca vai colocar aquilo no braço, né? Que são processos iterativos. Tudo no computador é iterativo. Você faz uma receita de bolo. X igual a 1, aí faz uma outra tentativa, um outro passo a passo. E aí o aluno vai, copia e cola aquele processo iterativo na prova e acha que, pô, tá dando certo, mas não. Se for para copiar, então faz pelo menos o certo. Mas eu tenho que apresentar para vocês porque é óbvio que é uma ferramenta muito útil que vocês têm todo o direito de usar, tá? Pô, a gente está em 2021, internet das coisas, tá tudo automatizado. Então, sim, usem e abusem desses programas, desses sites aí. E além desses, agora já quem vai seguir a área acadêmica, tem outros dois softwares que são muito mais poderosos do que esses dois sites que eu mostrei para vocês. Eles se chamam Origin, tá? E o outro se chama MATLAB. Esse MATLAB foi um fruto do Wolfram. E também tem o Matemática. Matemática. Galera, esses três caras aí, eles são, assim, pilares da computação, da área de exatas e da saúde. O primeiro vocês vão usar com certeza. Ele é como se fosse um Excel muito melhorado. Você plota gráficos no Origin, você faz um experimento e, na verdade, o programa ele é uma telinha desse tamanho, né? E aí ele aparece assim, X e Y. Você fica até triste quando baixa o programa, porque você fala, pô, isso vale $70.000, que é o preço da licença, que só tem um X e um Y. Matemática também, matemática aparece uma linha. Também é caro pra caramba, é quase $100.000. Você baixa, pô, isso é vocês como alunos, né, ou como professor, enfim, nós que estamos na universidade, nós temos o direito de utilizar a versão acadêmica, que é igual à versão full, a diferença é que vai estar escrito lá. Se você for publicar um trabalho, se você for utilizar em termos de empresa, você tem que fazer menção ao nosso programa. Então, publiquei lá na Nature, ó, eu utilizei o Origin sobre versão acadêmica. Mas não tem nenhuma limitação, não. Ela é full, só que é acadêmica pra gente. E quando você baixa, você fica, porra, é só isso? Mas, assim, quando você clicar lá no menu, dá para fazer tudo com os seus dados, entendeu? Você calculou a predição das moléculas lá, né, do SARS-CoV-2 de ontem para hoje. Putz, mas o meu intervalo de tempo não foi legal, eu calculei de 30 minutos. Esses programas, cara, vocês conseguem simular o que vocês quiserem. Enfim, é poderoso mesmo. Vale os $100.000 que a universidade investe para ter o direito da licença acadêmica. Tá? Então são esses três. E claro, né, gente, o Excel que está no computador de todo mundo aí, eu acredito. Quando tá na hora do vamos ver ali, que você não tem nada, tá sem nenhuma ferramenta, o Excel também, hein? Quem sabe mexer com o VBA, o Visual Basic, dá para se safar em alguns termos, tá? Porque o Excel não parece, mas é muito completo também. Não foi feito para isso aqui, mas você pode aplicá-lo nessas nossas ideias, tá? Então deixa anotado aí esses programas. Vou voltar aqui a compartilhar a outra tela. Deixa eu pegar aqui o... Cadê que sumiu a minha tela? PDF. Apresentação, janela. Apresentação de slides, compartilhar. Já deve ter aparecido. Então, voltando aqui o que nós estávamos discutindo, que é sobre funções, já recapitulando a parte final. Isso nós vimos, né? Já estão careca de saber.
o que é função, o que não é função. Acabei de mostrar ali na esfera, né? Y x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que é o gráfico de um círculo centrado na origem. Nossa, que círculo horroroso. É um gráfico de um círculo centrado na origem, de raio 2, né? 2, 2, menos 2, menos 2. Isso não é uma função, tá? Por quê? Se você pegar aqui x igual a 1, você não tem definição de y. Tem esse ponto e tem esse ponto. Não é função. Por isso que eu falei lá, como é que eu fiz para o gráfico, para o meu site lá, para o GeoGebra desenhar? Eu fiz y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Depois eu fiz y igual... Eu sei que y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Só que quando eu escrevo isso aqui para o programa, ele está entendendo isso aqui. Ora, o x não pode ter dois y. Então, por isso que eu explicitei separadamente. Eu fiz y igual a mais, né? Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. E aí o software fez, né, a parte positiva. Depois eu escrevi y igual a menos raiz quadrada, número 4 menos x ao quadrado. E aí ele fez a parte negativa. Juntando os dois dá a esfera ou o círculo. Agora, isso aqui não é função. Não é função. Se não é função, é o quê, pessoal? É relação, né? Na verdade, é um lugar geométrico dos pontos que estão distantes de 2 metros, né, ou 2 unidades da nossa origem. Ok? Então, aqui agora, utilizando o diagrama de Venn, né? Não é função porque esse ponto C aqui, né, no nosso domínio, nos levou ao beta, e o mesmo ponto C nos levou ao gama. Não tem como. Não tem como eu colocar f de 3 e dá 9, depois eu espero um minuto, faço f de 3 e deu 4. Não dá. Não é função. E aqui temos uma função, né? O f realmente é uma função e o s, na verdade, é uma relação. A anotação que o professor já mostrou para vocês, né? Vocês também já fizeram as relações que eram funções. Aqui não é função, né? O x representa vários y. Então, vocês já estão careca de saber. As notações, né? Novamente, o que é um injetor ou sobrejetor. E aí entramos nas funções reais. Ele, inclusive, falou da função constante. Falamos aqui também no GeoGebra. O binômio de primeiro grau, que é da forma de y igual a x mais b, né? Que pode ser reescrito dessa forma. Só recapitulando, né, gente? O estudo do sinal de um binômio do primeiro grau, quando o nosso A é positivo, tem até aquela regrinha que a gente aprende, né? Sinal positivo, então, à direita da raiz, positivo, à esquerda, negativo. Se o A for negativo, né, ele é assim. Então, ele ficaria positivo, né, e negativo. Ou a outra regrinha geral, que é essa, né? Você coloca aqui a sua raiz, à direita vai ser sempre o sinal de A, e à esquerda vai ser sempre o sinal oposto de A. Tá? Acho que não há novidade aqui, né? Vocês já viram isso. Então, exemplos, né? Y igual a 3x menos 5. O A não é positivo? Beleza. Então, ele faz assim. E aqui eu faço a raiz. 3x menos 5 igual a 0. X tem que ser igual a 5 terços. Então, à direita, positivo. À esquerda, negativo. Menos x mais 4. Menos x mais 4, o A é negativo. Então, você faz isso aqui. Qual é a raiz? 4, né? À esquerda, positivo. À direita, negativo. Né? A equação 3x mais 4 é maior do que 0. Qual é a raiz? Menos 4 terços, né? E o A não é positivo? O A é positivo. Só que é uma inequação. Você quer que ela seja maior do que 0. Então, você vai pegar esse cara daqui. Qual é o seu conjunto de solução? X pertencente às reais. Tal que x tem que ser maior do que menos 4 terços. E quando eu tenho, gente, uma divisão, né? Uma função racional, e eu quero ele menor do que 0. Vocês lembram também isso aqui? Deixa eu clicar aqui em ocultar. A gente geralmente faz como, né? O numerador e o denominador. Para o numerador, x mais 3 igual a 0.
x igual a 3. Então, você vai colocar aqui, ó, x mais 3, x igual a 3, x igual a menos 3 é a raiz, menos 3. Lembra, né? O a é positivo. Então, menos 3, a direita positiva, a esquerda negativa. Aí você vai fazer aqui, ó. Menos 3. Embaixo é x menos 2. Então, a raiz é igual a 2. Aqui você segue o sentido, tá, gente? Da nossa reta dos números naturais, né? Enfim, dos números reais. Se o número for maior, você vai colocando à direita, o número menor vai colocando à esquerda. Então, menos 3 está aqui e o 2 vai estar aqui, à direita do menos 3. Tem que ser assim, senão não vai funcionar. Reparem que, olhando para cá, à direita do menos 3, ele está positivo. Então, você vai colocar, ó, positivo, positivo. À esquerda está negativo. Aqui representa o x mais 3. O outro, né? X menos 2, o a é positivo. Então, também é assim. 2, positivo, negativo. À direita do 2 é positivo, à esquerda é negativo. E aqui embaixo é o quociente, né? É o ratio, é o que? Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Ele quer menor do que zero. Então, x, como é que a gente escreve? Nossa solução é x pertencente aos reais, tal que a gente escreve menor que zero, né? Então, menos 3, vou apagar aqui. Menos 3 menor do que x, menor do que 2. Professor, por que que... Aqui é a solução, entre chaves. Professor, por que que aqui o senhor não colocou menor ou igual, né? Porque ele quer menor, tá, gente? Isso aqui também é um detalhe importante que eu não falei, mas só para recapitular aqui. Quando vocês fizerem esse diagrama aqui, menos, mais, menos, mais, menos e mais, menos 3 e 2. Não esqueçam, tá, de colocar o pontinho aqui, né? Aqui não era menor ou igual, mas se for menor ou maior ou igual, para você não se esquecer, coloca o pontinho de quem é menor, tá? E igual, e coloca um pontinho de quem está aberto, para não confundir ali, tá? Os pontinhos, na verdade, ficam aqui. Enfim, só para não dar margem para errar por bobeira. Aí, ó, eu propus, para a gente terminar aqui, a nossa proposta é que vocês realizem o estudo do sinal dessa inequação aqui. E utilizem os monitores para poder resolver o estudo do sinal dessa nossa inequação. Tá? Tirem um print, por favor. 1 mais x dividido por 2 menos x menor do que 1 menos x dividido por 2 mais x. Então, vou deixar aqui para vocês tirarem um print. Enquanto isso, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou também aqui compartilhar a nossa primeira lista de exercícios, que está em algum lugar aqui do meu computador. Lista 1, lista 1. Deixa dar uma carregada. Aí abriu. Não, essa não é lista 1, não. Lista 2. Também não é essa. A parte boa de você ser organizado é essa. Você sempre acha que você procura. Tá cheio. Tá. Então, como é que eu compartilho aqui? Essa aqui vai ser a primeira lista de exercício que eu vou passar para o senhor, lista 1. Então, já tiraram um print? Eu vou apagar aqui o... Ah, calma aí, gente. A Meg repetiu o outro exemplo. Pode repetir outro exemplo? Sim, Meg, o que eu disse
Cadê a fonte? Foi o seguinte, eu tenho aqui, Meg, x mais 3 sobre x menos 2 menor do que zero. Eu quero saber, quando a gente resolve a equação, o objetivo é achar o conjunto solução. Ou seja, qual é o x, ou então qual é o intervalo dos valores de x que vão satisfazer aquele ponto ali, que é menor do que zero. E aí, quando é sem racional, né? Sem ser racional, é tranquilo, se lembra? 3x mais 4 maior do que zero. Quando não tem divisão, como é que a gente aprendeu? Igual a zero, 3x mais 4 igual a zero, para você encontrar a raiz. Então, 3x igual a menos 4, x igual a menos 4 terços. Aí você fez o primeiro passo, achou a raiz. Aí você lembra, você fazia uma reta, colocava a raiz aqui, menos 4 terços, e olhava lá para o seu A. O A vale 3. 3 é maior do que zero, então a reta fica assim. Aqui fica positivo, aqui fica negativo. Como ele quer, então, valores de x, né, no intervalo maior do que zero, você vai pegar todo mundo que é maior do que menos 4 terços. Só que esse ponto fica aberto, porque ele quer maior do que zero. Já quando é função racional, ou seja, tem divisão, x mais 3 sobre x menos 2, menor do que zero, aqui o pessoal esquece e faz, x mais 3, multiplica cruzado, né? X mais 3 igual a zero, porque ele x mais 3 vezes 1 igual a zero, que multiplica x menos 2. Aí o cara chega e fala que x mais 3 é igual a zero, x igual a menos 3. Tá, gente? Quando é na equação, eu não posso multiplicar cruzado, não. Uma coisa é escrever x mais 3 sobre x menos 2 igual a 9, né? Isso aqui eu posso multiplicar cruzado. Isso aqui é igual a x mais 3 vezes 1, que é igual a x menos 2 vezes 9. Aqui poderia ser 4, né? Mudaria o quê? X mais 3 vezes 4. Agora, na equação não existe isso, não. Na equação, x mais 3 sobre x menos 2 menor do que zero. Você vai analisar o de cima e o de baixo. Né? Por quê? Se o de cima for positivo e o de baixo for positivo, não me serve. Se o de cima for negativo e o de baixo for negativo, não me serve. Se o de cima for positivo e o de baixo for negativo, me adianta. Isso aqui eu quero. Eu também quero se aqui em cima for negativo e o de baixo for positivo. E aí como é que eu acho esses caras daqui? Eu tenho que analisar o quê? Para saber se for positivo ou negativo, a raiz. Né? Por isso que a gente faz aquele passo. Então, nesse passo aqui, a gente vai estudar a raiz do primeiro. X mais 3 igual a zero. Qual é a raiz? X mais 3 igual a zero. Qual é a raiz? X igual a menos 3. X menos 2 igual a zero. Qual é a raiz? X igual a 2. Aí você aprendeu essa receita de bolo, que é um algoritmo. Você já fazia esse algoritmo lá atrás e nem sabia que o nome era algoritmo. Podia chamar de árvore, mas o nome é algoritmo. X mais 3, x menos 2. Aqui é como se tivesse uma linha, tá? Então você escreve aqui menos 3 e 2. Por que, professor, nessa ordem? Porque o menos 3 ele é menor do que 2, então da esquerda para a direita. E aqui vai ser o nosso Q, como se aqui embaixo fosse x mais 3 sobre x menos 2. E aí só reproduz o que está aqui, Meg. Ó. X mais 3, o A não é positivo, então é como se tivesse o menos 3 aqui na raiz e assim, positivo e negativo. Então a direita de menos 3, positivo. A esquerda, negativo. X menos 2, o A, né, aqui também não é 1, não é positivo. Então coloca aqui a raiz, 2, e é assim, positivo e negativo. Então, a direita de 2 é positivo e a esquerda é negativo. E aí você vê, olha só, aqueles casos que eu estudei. Deu negativo, deu negativo. Não me interessa, positivo. Deu positivo e deu negativo. Esse aqui, ó, eu quero. Deu positivo, esse aqui também não me interessa. Só me interessa aqui. Como ele quer menor do que zero, esses pontos aqui, eles estão abertos. E aí, como é que você vai reescrever? Você vai escrever como x pertencente aos reais
tal que menos 3 menor do que x menor do que 2. Ou então, né, professor, você poderia falar que o intervalo é menos 3 até 2. Ou então, menos 3 até 2, tá? Tem várias formas de falar isso aí. Inclusive também, né, menos 3 até 2, né? Ou menos 3 até 2. Todas essas formas são válidas, pessoal, de representar a mesma coisa, que é o intervalo entre menos 3 e 2, excluindo o ponto menos 3 e excluindo o ponto 2. Tá, Meg? Deu para entender? Beleza. E aí o que eu queria mostrar para vocês, então, é... Não é isso? Cadê? Essa foi o fim da primeira parte. Eu vou mandar, tá, os slides para os senhores. Já tiraram print. Eu quero compartilhar a lista com os senhores para terminar aqui a apresentação. Descartar. Compartilhar. Janela. Estão. Aí, hora de avançar a fronteira do conhecimento, que é assim que a gente aprende, né? Então, são 8 questões, tá? Construir o gráfico da relação, construir o gráfico cartesiano, dados conjuntos, construir o gráfico cartesiano de A cartesiano B, enfim, tá aqui o 4, 5, 6 e representar graficamente. O 8, inclusive, o professor fez alguns com vocês, né? Mas está valendo aí. Número 8, tá? Então, a princípio, até então, eu vou mandar, claro, né? Não precisa tirar print aqui, mas eu vou mandar essa lista para vocês. A princípio, a gente não vai colocar a data para entrar, porque eu quero que vocês peguem a lista. A primeira coisa é arrumar um tempo aí, que eu sei que a grade horária está pesada. Aí vocês vão arrumar um tempo, vai fazer uma, duas, não é para pegar, cara, e fazer a lista inteira de uma vez na tarde, não. Pega um, fez um, tá bom, vai estudar outra coisa, estuda a origem da vida. Tentou fazer um, não conseguiu? Tá bom, vai fazer a origem da vida também, estuda outra coisa. Mas não é para pegar e fazer de uma vez só, não. Faz uma. Felipe, tu conseguiu fazer 3? Ah, Letícia, não consegui, não. Ah, vamos perguntar para Thaís. Conversa entre si no grupo de vocês aí. E aí vocês vão tentar fazer, vai ter umas que é fácil, outras são difíceis. O que não conseguir, ou se não conseguir fazer nada, na monitoria do André ou da Gabi, vocês chegam lá e falam, ó, monitor, não deu, eu tô com dificuldade aqui não sei nem o que tá pedindo, o que é, eu não sei nem o que é produto cartesiano, não sei o que é isso de ponto cartesiano, tem que ajudar aí. Aí ele vai fazer a questão com você, tá? Então, a metodologia para a resolução da lista, tomara que vocês adotem dessa forma. E aí, qualquer coisa, também tem o WhatsApp, pode entrar em contato comigo na outra aula, a gente sempre ajuda nessa parte, tá? E aí, quando os senhores já tiverem evoluído nas 8 questões, né, que são 8, eu fixo uma data de entrega, e aí vocês vão me encaminhar por e-mail a entrega da resolução da lista. E aí, como é que eu peço para que vocês façam, né? Ainda não é para me enviar, não. Quando for para enviar, eu vou falar com vocês. Vocês vão fazer, obviamente, organizado. Vai fazer no papel A4, né? Pode ter linhas ou não, pode ser um papel A4 em branco. Vai colocar lá em cima, né? Ana Carolina Bavier, Letícia Nascimento, Felipe Bertucci. Vai colocar o nome completo e o DRE. E aí você tira uma foto, se quiser usar o Can Scanner, usa. Se quiser usar a câmera do seu celular, também pode usar. E aí eu peço que vocês me mandem, gente, num PDF. Porque no período passado e no período retrasado, o pessoal estava tirando foto. E aí quando mandava, as fotos chegavam no e-mail em ordens aleatórias. Então, o cara usava 2 páginas para resolver uma questão. Que não é o caso aqui dessa lista que é tranquila, mas usava 2 páginas para resolver a questão. E aí as páginas iam em ordens aleatórias. Eu tinha que ficar caçando, a continuação desse é nesse. Tinha que abrir todos os documentos, todas as fotos, para encontrar, né, o segmento da ordem das folhas. Então, para facilitar, eu recomendo aí o Can Scanner, vocês provavelmente conhecem.
foi inclusive um aplicativo que deu um chabu aí no ano de 2015. Um aplicativo chinês. E aí os caras tiveram problema de segurança lá, foram invadidos e estavam acusando o Canscanner de keylogger, de roubar informações. Mas já resolveram esse problema já, fiquem tranquilos. Inclusive voltaram um pouco mercenários, porque até 2000, antes de dar esse problema da segurança, você tirava a foto do seu caderno e a resolução era Full HD lá, 4K. Se você tinha um iPhone 13, ia ser a resolução do iPhone 13. Um TechPix ia ser a resolução do TechPix. Só que agora, né, eles viram que tá dando grana e todo mundo tá usando o aplicativo, aí eles falam assim, você tira a foto, ele fala, ó, se você quiser usar a resolução máxima, tem que pagar. Mas, enfim, a resolução gratuita do Canscanner, quando tira a foto, né, já é o suficiente para eu conseguir entender. E aí a vantagem do Canscanner, para quem não conhece, vai tirar a foto, ele vai recortar as beiradas, então você não precisa encaixar a sua folha, né, na sua fotografia. Você tira de qualquer jeito, inclusive na diagonal, vai aparecer tua perna ou a mesa. Ele vai reconhecer a parte do papel A4 em branco e aí vai recortar já em A4. Você vai depois fazer isso na segunda página, na terceira, na quarta. E no final você dá assim, merge, né? Ele vai mesclar. Ele junta todas as folhas, você vai ter um PDF com N folhas e você vai botar um nome lá no arquivo. Lista 1, Letícia Nascimento. E ali você já compartilha, pessoal. Tem lá, compartilhar, já manda compartilhado pelo Gmail. E aí já manda para mim. É bem tranquilo. A Letícia falou que ela tem um iPhone 13 e que pode escanear pelo app de notas do iPhone, só vai em arquivos em formato PDF. Isso aí, Letícia. Pode usar qualquer aplicativo, pessoal. Para quem quiser, tem esse Canscanner que é o mais conhecido. Para quem tem um iPhone, aí tem o app de notas do iPhone que a Letícia falou. Tá? E aí, claro, vai ficar em Full HD. Vou conseguir corrigir a 1 metro de distância. Mas eu só peço que, eu sei que atrapalha, que é mais prático mandar foto, só que para corrigir não é prático, fica muito trabalhoso e eu demoro. Aí vai demorar porque eu tenho que ficar achando as fotos de cada um. E aí, se mandar para o PDF, vai facilitar muito a vida da correção. E além disso, eu vou repetir lá na frente, mas no e-mail do documento que vocês forem encaminhar para mim, resolução, eu peço que coloque assim, lista 1, traço Ana Carolina, lista 1, traço Thais Corte. Porque no meu Gmail já tem um marcador. Thais Corte vai para o drive da Thais Corte. Ana Carolina vai para o drive da Ana Carolina. Então, no final do período, eu vou clicar lá na pasta do Felipe e vai ter todas as listas que o Felipe me entregou. Tá? E aí fica muito fácil de, professor, o senhor não somou o ponto da lista 3. Aí eu vou lá na pasta do Felipe e vejo se ele entregou. E aí, fazendo organizado desde o começo, lá no finalzinho, quando a gente for somar, né, a contribuição de cada lista para a prova, vai ser bem rápido e a gente ganha tempo. Tá bom? Cada lista aí geralmente ganha 0,4, 0,6, e as listas no final do curso, que são mais trabalhosas, já dão até 1,2, tá? Então, isso é o que a gente faz. O e-mail vai ser o Siga. Milene, como assim o e-mail vai ser o Siga? Não, o e-mail vai ser esse aqui, ó. Para o e-mail que vocês vão enviar. llil@poli.frj. Aí, ó. Vocês, quando tiver que mandar, vão mandar para isso aí. As dúvidas também, quem não quiser mandar o WhatsApp, pode mandar para esse e-mail, tá? Tá certo? Alil. Tá certo. allil@poli.fj.br. Escola Politécnica, UFRJ.br. Tá certo. Tá bom, gente? Então, aguardem que até umas 4 horas da tarde o PDF da lista já deve estar no e-mail dos senhores e já pode começar a resolver. É para enviar até quando, Milene? Não, até agora não tem data, não. Só se preocupem em tentar fazer e buscar os monitores nas que vocês não conseguiram fazer. Até agora não se preocupem com o prazo de entrega, não. Tá, gente? E por fim, na aula que vem, nós vamos continuar a parte de funções. Vamos ver se a gente já fala das funções trigonométricas e exponenciais. Tá? Então,
Então, conto com a presença de vocês na sexta-feira. Aí sim, na aula de segunda, que não teve aula de segunda, por causa do oftalmologista, e a galera não animou para fazer aula da madrugada, eu também dormi, não aconteceu. Eu vou gravar, então, a aula, e aí faço de uma forma que vocês consigam utilizar essa aula para a próxima, tá? Porque a Ana falou, professor, mas aí tem que estudar a aula antes da próxima. Então, eu faço de uma forma que não prejudique. Por exemplo, eu tento gravar hoje, disponibilizo para vocês hoje, e aí sexta você já tem tempo de ter, né, absorvido o conteúdo dessa matéria e além da aula gravada. A gente já continua normalmente na sexta. Pode ser assim, Ana, Letícia, Ana Luísa, Thaís? Pode sim, professor. Tá, Pode ser. tá bom, então fica combinado. Biomedicina, lembra aí de dar um stop na gravação, por favor, pode parar de gravar agora. Então, tranquilo, a Camila Piniel apareceu.